Olá, vamos conversar? Há poucos dias aí, depois do Dia dos Pais, eu refletindo um pouco do que é a importância da presença masculina, do pai, da mãe e da educação na formação de personalidade da criança. Eu quero trazer um assunto para você extraordinário. Eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo para que você entenda como vai fazer sentido você entender o porquê da formação da sua personalidade, o porquê da sua vida está como está e várias outras perguntas que você tem. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te prover excelentes respostas, tá? Se você está em busca de resposta, esse vídeo é para você. Então fica comigo. O queridinho da crítica e do público, Nemo, foi o primeiro filme da Disney que deu à Disney o Oscar por melhor animação e concedeu mais de 900 milhões de dólares aos cofres desse filme ao redor do mundo. Para quem não se lembra, Nemo é um peixe e um palhaço. Ele nasceu com uma nadadeira maior do que a outra. E no seu primeiro dia de aula, ele foi capturado por mergulhadores e colocado num aquário lá na Austrália. O seu pai, super protetor, Marlin, fica desesperado e percorre os 7 mares em busca do filho. Nemo é um peixinho especial que nasceu com uma nadadeira menor do que a outra e ele quer se libertar dessa super proteção do pai. E o pai é exageradamente preocupado e quer proteger o filho de tudo. Com a ajuda da Dory, uma peixinha fêmea, que tem perda de memória recente, Marlin descobre que mais do que sua proteção, tudo que o Nemo precisava era de ter autonomia. E em um diálogo, Marlin fala com a Dory que não gostaria que nada acontecesse com o filho. E Dory, muito leve, muito tranquila, responde com toda a natureza do mundo: se você não quer que nada aconteça com seu filho não vai acontecer nada com ele. Então, o que acontece? Parece óbvio, mas nós esquecemos que esse excesso de proteção pode acabar criando pessoas totalmente sem autonomia e despreparadas para o mundo vem lá fora. Por mais que a gente entenda que nós precisamos de ter raízes, nós não vamos voar se os nossos pés ficarem presos ao chão. O equilíbrio, ele é difícil, mas é continuando, andando ou nadando que a gente chega lá. A relação paterna, ela desempenha um papel fundamental na formação de personalidade, principalmente com relação à filha, né? O pai com a filha. Quando a filha não se sente validada, não é elogiada pelo pai, ou ele de fato não elogiou, ela não sente que ela é validada pelo pai, a chance de crescer e ser um adulto com uma estima muito baixa é muito grande de acontecer. Fora isso, o relacionamento com os nossos pais, ele cria um filtro que nós vemos a nós mesmos e as pessoas que nós amamos. Por isso, as relações, principalmente nas meninas, são regidas por esse primeiro relacionamento com o homem, que é o pai que a menina teve. Então, muito importante, papai e mamãe, nós entendermos que tempo de qualidade na criação dos filhos, no momento de formação de personalidade, que ocorre ali entre 0 e 13 anos, sobre forte impacto emocional ou por repetição, nós criamos linhas de memórias significativas, positivas e negativas. Então, a sobreposição dessas memórias cria a formação de personalidade que vai determinar quem você é, como você age e as lentes pelas quais você vê o mundo. Nós vemos o mundo e julgamos tudo que acontece por lentes que foram moldadas no nosso inconsciente, que nós julgamos as coisas mediante essas memórias que estão lá no nosso inconsciente e muitas vezes nós não lembramos o porquê, mas nós agimos e reagimos ao mundo baseado nessa educação durante essa formação de personalidade e baseado nessa sobreposição de memórias positivas e negativas. Então, às vezes, mesmas pessoas da mesma família podem ter vivido situações de forte emoção, a mesma situação. Porém, elas vão ter reações e personalidades distintas, porque quando aconteceu o fato, depende muito do estado emocional que a pessoa estava. Então é normal que você tenha irmãos e irmãs totalmente diferentes e distintos de você, mas passaram pela mesma educação, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas as memórias e as emoções vividas para essa pessoa, cada um sente de uma forma diferente. Eu queria compartilhar com vocês também, para vocês entenderem como é importante a nossa vivência, o nosso aprendizado, é que teve uma pesquisa feita de 1991 a 1993, onde eles simularam a vida humana dentro de um ambiente controlado, sem vento, dentro de uma bolha, tá? E foi muito interessante, porque essa experiência não foi para frente, porque a vida humana
não sobreviveria e algumas pessoas abandonaram o projeto, mas essa mesma experiência foi usada com relação ao habitat natural e principalmente as árvores. O que os cientistas perceberam é que as árvores que estavam nesse ambiente, elas não cresciam para cima, elas cresciam de forma rasteira, independente do tipo de árvore que era. Nenhuma crescia para cima. Então, os cientistas chegaram a uma conclusão, que sem vento é impossível um caule se fortalecer para estruturar uma árvore para subir. O que eu quero te dizer? Independente do que aconteceu com você na infância, independente do que você viveu, independente das sobreposições de memórias foram positivas ou negativas, independente dos seus traumas, você vai falar assim, sério, mas eu não tenho trauma, eu não apanhei, não aconteceu nada comigo, minha infância foi maravilhosa. Olha, um simples fato da sua mãe ter tomado a boneca da sua mão na frente das suas coleguinhas, ou ter falado que ia te colocar de castigo, ou ter falado que ia te corrigir, tudo isso gera impacto emocional. O ambiente escolar que você viveu, tudo isso gera impacto emocional. Talvez as humilhações que você viveu no seu ambiente da escola, familiar, com outros familiares, com outros parentes, tudo isso gera sabotadores mentais, gera formação de personalidade, gera crenças e crenças que limitam, obviamente, e às vezes você não tem acessado isso. O poder do autoconhecimento, o que eu te trago de conhecimento em todos os vídeos, em todos os conteúdos que eu entrego, em todas as mentorias e cursos que eu vendo e que eu faço, eu deixo isso muito claro, porque nós agimos e reagimos no automático sem acessar por que aquela fala do outro me incomodou? Por que aquela atitude do outro me tirou do meu estado natural? Percebe? Então, assim como as árvores, elas precisam do vento, nós precisamos dessa vivência e dessa experiência, dos erros, dos problemas, dos desafios, para gerar aprendizado, para nos fortalecer. Você nunca vai ver ninguém de sucesso, uma pessoa que venceu, é bem sucedida, um amigo seu, um conhecido, ou os famosos que a gente conhece hoje das redes sociais, você nunca vai ver eles contarem a história de vida contando dos acertos. Eles sempre vão contar de onde erraram, de como esse erro proveu uma lição e de como esse aprendizado gerou crescimento. Então é sobre isso que eu estou te falando. Nós precisamos dos erros, você precisa do que você está vivendo. Só que você não está fazendo o foco correto e a clareza correta na oportunidade do erro que você está vivendo. Porque todo erro, de acordo com Napoleão Hill, que é um escritor que escreveu vários livros, entre eles Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill fala uma frase que faz todo sentido, espero que faça para você assim como faz para mim, que todo erro carrega consigo a semente de um novo aprendizado. O que você está vivendo hoje? Qual o problema que você está vivendo? Qual a insatisfação? Em qual área da sua vida você está insatisfeito? Que você não está percebendo que esse problema que você está vivendo, ele vem para te trazer um aprendizado. Nós só erramos onde falta conhecimento. Às vezes a sua vida financeira não está boa da forma como você gostaria, por falta de conhecimento em finanças, por falta de gerir, conhecer e entender as suas emoções. Nesse exato momento eu estou de férias e aqui eu percebo que as pessoas compram compulsivamente. O país de primeiro mundo, ele proporciona isso. Tem uma oferta de coisa muito grande. É normal você passar nas garagens das pessoas e ter trocentas coisas, barcos, canoas, geladeiras extras, muita coisa nas garagens guardadas, porque é muito acessível, né? Uma vez eu estive no supermercado e tinha um frigobar de $50. Eu falei, cara, vontade de pegar e colocar na mala e levar. Mesmo que eu não precisasse de umas pessoas olham para as coisas e falam, como é barato. E o que acontece? Normalmente, quando nós estamos de férias, a gente vira e fala assim, tipo, meu orçamento acabou. E aí as pessoas usam verbalizações para se sabotarem no seguinte sentido. Tá no inferno, Pai Nosso é lenha. Então começa a gastar além da conta. O que eu quero te mostrar? Aonde você está, com as finanças que você tem, com o parceiro de relacionamento que você está se relacionando, o emprego que você tem, presta atenção no que eu vou te falar, tudo que você está vivendo, o corpo que você tem. Você concorda comigo que isso é fruto das escolhas que você tem feito? As suas escolhas têm sido puramente emocionais,
tô com raiva, vou sair para comprar alguma coisa, eu mereço, eu não tô podendo não, mas é só R$ 29. Eu não vou para academia porque eu não gosto de academia, eu não ligo porque eu tô com esse corpo. Nós não estamos falando só de beleza, nós estamos falando de saúde física. Uma mente forte não habita em um corpo fraco. Uma pessoa que está obesa, ela está doente. E a ASICS, que é uma empresa muito famosa, ela tem uma universidade que estuda performance física aqui nos Estados Unidos, e a ASICS tem uma correlação em uma pesquisa científica de anos, que correlaciona a saúde mental com a saúde física. O que eu quero te dizer? É impossível você estar obeso e estar saudável mentalmente. Isso não acontece. A pessoa que está acima do peso, automaticamente, ela emocionalmente, ela não está bem. Então, por mais que nós às vezes verbalizamos coisas como, para mim não faz sentido, é só um pouquinho de celulite, tá tudo bem. Às vezes a mentira que nós contamos para nós, para os outros, primeiro nós contamos para nós, para nos gerar conforto com a situação. Vê se isso faz sentido para você. Então, a sua vida está por conta das escolhas que você fez. Nós somos reflexo das nossas escolhas. E nós temos a liberdade, o livre arbítrio das nossas escolhas. Então, o poder infinito de escolher, ele está na sua mão. Mas a vida que você tem hoje, ela é reflexo das suas escolhas ruins diariamente. Voltando na saúde física, voltando no emocional, voltando no corpo físico, você pode ir na academia uma vez por semana, mas você fala assim, é só hoje eu vou comer uma batata frita, aí amanhã eu vou pedir um hambúrguer, aí amanhã é domingo eu vou pedir uma pizza, o que tem? É só domingo. E daí você faz escolhas ruins todos os dias, e essas escolhas ruins todos os dias refletem na vida que você tem hoje. Não é sobre ter um bom hábito ou criar novos bons hábitos, é sobre acabar e parar de ter hábitos ruins. Porque comer ruim, comer mal, beber refrigerante todos os dias, comer açúcar todos os dias, nós fazemos escolhas baseadas naquela lente que foi formada na sua formação de personalidade, que você não percebe que ela está aí, mas ela te orienta nas suas tomadas de decisões a todo momento. Entende como a formação de personalidade é extremamente importante? O nosso consciente, ele acessa o nosso subconsciente e cria as nossas tomadas de decisões. Presta atenção, você acha que não seria muito mais lógico e muito mais racional você acordar e falar assim, cara, eu vou treinar, porque é bom para mim, porque eu preciso disso. Mas ao invés disso, você opta por ficar na cama, você opta por não ir, você opta por justificar que você não gosta, sem às vezes nunca ter ido, tá? Eu já vi muitas pessoas falarem comigo que odeia treinar, que odeia puxar ferro. E eu falo assim, você já treinou? Nunca? Ué, por que você fala que você odeia? Então, a desculpa que você dá pra você, a todo momento, você é a primeira pessoa a ser impactada. Se você tiver um coach, um treinador, um personal trainer para te treinar, antes de você ligar para ele para desmarcar, você vai primeiro inventar uma desculpa e uma mentira para você. Tô cansado, minhas costas estão doendo, acordei indisposta. Essa é a mentira que você vai se contar para depois contar essa mentira para ele. Então, tudo que rege as nossas escolhas estão baseadas nas nossas emoções. Se você não está financeiramente bem, você precisa de alinhar as suas emoções. Você precisa de dar a mão da razão e da emoção. É impossível que você seja um ser humano totalmente racional. Existe uma analogia com relação a extrato de razão e emoção. Tem muita gente que fala assim, eu sou muito emocional, eu sou muito impulsiva. Eu falo, bem-vindo ao mundo. Nós somos seres humanos regidos por nossas emoções. A questão é que o autoconhecimento, a clareza, trazer o seu consciente, o seu estado presente com técnicas, ferramentas que te façam acessar isso, é o que vai fazer com que você tenha boas escolhas. Isso vem com autoconhecimento. E nessa analogia eu falo o seguinte, imagina um salão enorme, desses de reis e de rainhas que comportam 5, 8, 10 mil pessoas. E lá no meio desse salão você tem uma bola branca gigante. Porém, quando você entra lá na porta, lá atrás, você precisa prender a respiração, ok? Porque todo o ar que te rodeia é emoção. E essa bola branca é a razão. Como que você vai tocar na bola da razão sem respirar a emoção que está do seu lado nesse salão enorme? Percebe que é impossível? Então, quando você ouvir alguém falando que você pode controlar as suas emoções, não. Não é sobre controlar emoções, porque emoções são motores propulsores autônomos. A emoção, ela vem,
Você não fala, não vou ficar com raiva, não vou ficar com raiva, puf, tô com raiva. Os seus gatilhos pelas lentes que te moldam não permitem que você controle as suas emoções. Mas, ao ter clareza, ao dar as mãos do seu consciente por seu inconsciente, ao se conhecer, ao saber o que te irrita, quando te irrita, por que te irrita, isso faz com que você permita-se saber qual emoção você está sentindo, verbalizar essa emoção e então você controlar, aí sim, a sua reação mediante a sua emoção. Vê se está ficando mais claro para você. Então percebe que você não nasce uma borboleta, você precisa de viver o processo para se transformar. Então, é como se de fato você fosse se transformar numa nova pessoa. E é isso que o processo de autoconhecimento garante para você que ele te faz. Você percebe a sua formação de personalidade, se reconhece, entende por que isso te irrita, quando te irrita, quem te irrita, por que te irrita. E agora começa a fazer sentido para você. O porquê de você ser ciumento, o porquê de você ser financeiramente descontrolado, o problema de você ser medroso, inseguro, com medo de tomar decisões, com medo de largar esse emprego medíocre, com uma autoestima baixa que não te permite largar desse relacionamento tóxico. Então, tudo que você está vivendo, as suas razões e as raízes disso são puramente emocionais. Um processo de autoconhecimento vai te permitir acessar o porquê e você vai se ver como se você estivesse olhando para o espelho com muito mais clareza e aí então você consegue controlar a reação mediante a emoção. Então, às vezes você acaba se vendo como fracassado, se vendo medroso, se vendo subjugado, rejeitado pelas pessoas. E aí alguém fala alguma coisa com você, você se sentiu mal, você não gostou do que aquela pessoa falou. Já pensou em buscar a razão? Porque se o sentimento é seu, a culpa não é da pessoa que falou com você. Às vezes ela falou porque era a forma dela de pensar. Mas você estava muito confortável ao esperar que ela agisse como você agiria. Você queria que as pessoas fossem como você. E daí você não permite, é como se você falasse com o mundo o seguinte: não falem assim comigo, pisem ovos comigo, porque senão eu vou ser a minha pior versão. E daí você fica com medo do mundo te provocar, porque você sabe muito bem que você tem sombras aí dentro que precisam ser trabalhadas. Um processo de autoconhecimento, ele te permite saber onde você é bom, as suas habilidades socioemocionais positivas e saber onde você tem pontos de melhoria. Nenhum de nós é perfeito. Esperar que o outro seja perfeito é justamente idealizar o outro, é criar uma idealização de que o outro deveria ser. Mas quando você acha que o outro deveria ser, quando o outro não é como você gostaria que ele fosse, ele desperta em você algo. E você se conhecer e saber suas sombras, acolher suas sombras, verbalizar suas vulnerabilidades, é aumentar a sua empatia, a sua compaixão pelo ser humano, para que você tenha mais condescendência, mais paciência com o próximo, porque você vai entender que você não é perfeito, né? Então, como você não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, automaticamente você vai ter muito mais empatia e compaixão pelo próximo. Então, o que eu quero te dizer? As suas escolhas, elas moldam sua vida. A sua casa, o seu companheiro, o seu emprego, as suas finanças, o seu corpo. Tudo que você tem hoje foi moldado pelas suas escolhas. O seu parceiro tá aí. Você pode reclamar e falar dos defeitos deles, mas como ele é hoje, são escolhas suas. São atitudes repetidas suas. É o seu ruim, a sua má escolha todos os dias, every day, que vai gerar para você o resultado que você tem hoje. Então é muito importante você entender que a vida que você tem foi a vida que você decidiu ter. E você pode sim ter uma vida mais extraordinária. Você pode ter mais consciência e mais clareza das suas decisões. Mas não são as suas decisões e a sua mão levantada no culto do domingo que vai te salvar. São as suas atitudes, as suas mudanças providas diariamente a partir da segunda-feira. Então, ninguém chega acima do peso da noite para o dia. Então, foram más escolhas todos os dias. Baseado puramente no seu emocional, que você quer controlar. Quando você quer controlar algo, é como se você fosse uma panela de pressão. Em algum momento você vai explodir. É mais fácil você se curar do que você tentar sustentar ou controlar, ok?
Você não controla a chuva, mas você decide se você quer se molhar ou não. Então tem muita coisa que acontece na sua vida que não está no seu controle. Mas as escolhas que você faz, elas sim são responsabilidade sua. Por isso, autorresponsabilidade é uma palavrinha que você tem que ouvir e tem que trabalhar diariamente. Por exemplo, não existem relações saudáveis, existem pessoas saudáveis. Se o seu casamento, o seu relacionamento não tá bem, você acredita mesmo que é só o seu marido mudar? Fala comigo. Nossa, se meu marido mudasse, aí meu casamento dava certo. É só ele que tem que mudar? Ou você não está se permitindo ver os seus pontos de sombra, os seus pontos de melhoria, as suas habilidades socioemocionais que você tem que desenvolver? Por que que nesse exato momento você só foca nos defeitos dele, ao invés de focar onde ele é bom e focar nos seus defeitos para você melhorar? Então, um casamento não termina sozinho. Um casamento termina porque os dois contribuíram para isso. Então, a autorresponsabilidade é entender que nem tudo é culpa sua. Choveu agora, não é culpa minha. Mas se eu decidir lá fora me molhar, aí a responsabilidade é minha. Então, ser autorresponsável é entender que apesar de não ser sua culpa, tudo é responsabilidade sua, porque afinal de contas, se trata única e exclusivamente da sua vida. Escolha honrar a tua vida. Escolha honrar a tua história. Escolha entender que você tem algo dentro de você que ainda não foi acessado. Você acha mesmo que Deus que criou isso tudo te criou para não dar certo? Você acha que você é vítima da sua história, independente do que aconteceu com você no passado? Por mais que ao falar da formação de personalidade tenha vindo na sua cabeça, foi culpa do meu pai e da minha mãe. Sim, nós somos vítimas do nosso pai e da nossa mãe. E os nossos filhos são nossas vítimas, porque nós não sabemos em qual momento nós geramos memória negativa que mudou, transformou a personalidade deles por forte impacto emocional. Muitas vezes, no nosso momento de não gerir nossas emoções, nós tratamos os mais dentro de casa mal. Na rua nós tratamos bem as pessoas da rua, porque lá nós usamos máscara e nós temos várias máscaras. Mas dentro de casa, com a pessoa que a gente ama, a gente se permite tirar a máscara e ser nós mesmos. Por isso nós tratamos mal os de casa e muitas vezes os nossos filhos. Mas hoje você é um adulto. Você não depende mais da validação do seu pai e da sua mãe. Você não depende mais que o seu pai e que a sua mãe falem assim, você é importante, você é bonita, olha, você é inteligente. Ou você fez mais que sua obrigação, né? Que é a falta de validação, quando uma criança entrega uma prova que ela tirou 8 ou 9, por exemplo, esperando aplauso. Cuidado para não aplaudir os resultados do seu filho e ele crescer preocupado de que ele tem que ter resultados para ser especial. Valide quem o seu filho é e se valide. Você já olhou para o espelho hoje e se validou? Você consegue colocar no papel 30, 20, 10, 5 habilidades suas que você é muito bom? Isso o autoconhecimento ele te provê, porque o autoconhecimento ele te provê amor próprio. É isso que eu faço quando eu tenho a oportunidade de te dar as ferramentas corretas para que você acesse a sua melhor essência aí dentro. Nós nascemos com a nossa essência linda, maravilhosa. E aí veio camadas, e religião, e humilhação, e escola, e traumas, e memórias de forte impacto emocional, e erros, e relação de joelho, e conexões negativas, e pai e mãe às vezes sem sabedoria. E aí você foi sendo tolhido, podado, e a sua essência tá aí dentro, guardadinha, maravilhosa, pronta para ser exalada no mundo, pronta para você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Mas você não se permite porque os seus pensamentos te sabotam. Porque os seus pensamentos negativos invadem a sua cabeça. Porque os seus sabotadores mentais são 11 sabotadores. Nós temos um, que é o crítico, é o mais forte em todas as personalidades. Eu tenho, você tem. O crítico, o sabotador crítico, ele critica o outro e a si mesmo. Nós nos criticamos muito rápido e muito frequentemente. Então essa briga interna dessas forças dentro da nossa cabeça é o nosso eu racional brigando com o nosso ego o tempo inteiro. E você precisa de ouvir essas vozes. E nesse processo de clareza, nesse processo de constância, nesse processo de consciência, eu consigo te entregar ferramentas para que você determine quais são os seus sabotadores.
pegue-os no flagrante e fala, aham, olha o sabotador aqui. E tenha coeficiente de positividade maior, tomando melhores decisões de forma consciente, fazendo com que a sua vida esteja mais consciente para que você saia do automático, porque assim você vai ter uma vida extraordinária. A sua saúde, as suas finanças, as suas relações, as suas emoções, elas se baseiam em um único princípio de consciência de quem sou eu, autoconhecimento, clareza para onde eu estou indo, foco comportamental, foco visionário, foco consistente com a clareza de para onde eu estou indo e o que eu preciso de fazer para chegar lá. Às vezes você tem muitas ambições. O que eu te pergunto é, a sua disposição para alcançar a sua ambição, para alcançar o seu sonho, ela é coerente? Porque às vezes você sonha alto, mas você tem disposição baixa. Você fala, eu quero esse corpo, mas você fala, eu vou para academia 5 vezes na semana. Você não consegue nem 2. Por que que acontece isso comigo, Gisele? Eu tenho a resposta para você. E para todas as áreas da sua vida. Nós precisamos de aumentar a sua disposição, de aumentar a sua energia. E isso acontece com ferramentas específicas que vão te dar clareza, consistência, coerência e consciência para onde você está levando a sua vida. Eu quero te pedir que você seja íntegro com as suas intenções. Se é isso que você quer, faça por você. Dia 1º de setembro vai ter uma masterclass que chama Programe a Sua Mente para Sucesso. E eu preciso de te ver lá, porque tudo isso que você ouviu, se fez sentido para você e você percebe que isso pode mudar a sua vida. É nessa masterclass, no dia 1º de setembro, que eu vou conseguir te entregar muita ferramenta, pelo menos para que você inicie a sua jornada extraordinária, para que você possa ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Meu nome é Gisele Mira. Eu sou obstinada em te levar para o topo com esse conhecimento que transformou minha vida e me permitiu estar aqui hoje em Orlando de férias e ter uma casa em Orlando desde 2014, porque foi sonhos realizados a partir de ambições com coerência nas minhas decisões e na minha motivação para chegar nessa escolha. E minha vida não acabou aqui. Eu tenho vários sonhos, porque assim como tu pensas, tu és. Ah, Gisele, eu não gosto de Bíblia não. Então bora para Henry Ford. Henry Ford, se você pensa que pode, você pode. Se você acha que não pode, não pode. Tudo começa aqui, com o poder da sua mente. Por isso eu te convido a programar a sua mente para o sucesso junto comigo na Masterclass dia 1º de setembro, às 8 horas da noite, ao vivo, online e gratuito. E eu preciso que você se inscreva. Posso contar com você? Então, ótimo. Espero que tenha feito sentido para você. Gostaria muito que, se possível, você assistisse esse vídeo mais vezes, porque eu tenho certeza que isso aqui que eu falei já vai mudar a sua vida. E se você tem o que você quer honrar a sua vida e você quer ir pro topo, você vai estar lá comigo. Beijo, até a próxima. A gente se vê no topo.